Por que Deus não faz nada? Deus faz alguma coisa? O que podemos constatar pelos fatos? Um ateu morre num acidente. Aparece uma porção de religiosos dizendo que aquele acidente ocorreu porque ele não acreditava em Deus. O que tudo indica é que crer dificulta raciocinar, pelo que não percebem que o número de religiosos atingidos por semelhante acidente é muito maior do que o número de ateus. Nada justifica pensar que o Deus em que confiam os proteja. Um ateu sofre um infarto. Aparecem os religiosos dizendo que se ele acreditasse em Deus não se teria infartado. Eles devem ter esquecido dos religiosos que faleceram da mesma causa, assim como aquela mulher de 30 anos que sofreu um infarto enquanto pregava em sua igreja. Vê-se aí que não há razão para atribuir o infarto de um ateu à falta de Deus. Um ateu morre jovem. Aparecem os religiosos dizendo que se ele acreditasse em Deus, poderia ter vivido mais. Faltou-lhes o raciocínio em relação a tantos religiosos que morreram jovens da mesma forma. Como em tudo há exceções, devendo toda análise envolver um número grande de pessoas, numa avaliação de milhares de pessoas, se forem separadas entre ateus e religiosos, não se vê nenhuma diferença de maior expectativa de vida para os religiosos. Aí se vê que o Deus em que acreditam não faz nenhuma diferença. Um terrorista muçulmano mata um cristão ou um judeu. Aparecem os religiosos e elogiam a prova de fé do crente, que preferiu morrer a negar a sua fé. Sim, o crente deu uma prova de fé, assim como foi a fé no mesmo Deus que levou aquele terrorista a matar o outro religioso. E maior prova de fé dá aquele terrorista que se rodeia de bombas e as detona, explodindo-se no meio dos religiosos opostos, provando sem sombra de dúvida que acredita que dali seguirá direto para o paraíso. E o Deus? Será que está ao lado dos muçulmanos? Poderia até se imaginar que sim. Mas quando o judeu mata o muçulmano, será que o Deus mudou de lado? O raciocínio lógico nos diz que o Deus adorado pelos judeus, cristãos e muçulmanos não protege nem judeu, nem cristão, nem muçulmano, simplesmente porque ele é meramente um ser imaginário. Se 3 grupos religiosos se destroem mutuamente em nome do mesmo Deus e ele nada faz para evitar essa barbaridade, não é racional pensar que ele exista.